A todos nós que guardamos, amamos objetos antigos e colecionáveis e através destes relembramos parte de nossas vidas, momentos, locais, familiares, pessoas de nosso convívio e de outrora. A todos nós que compartilhamos deste mesmo sentimento pelo antigo, retrô, vintage ou raridade, tudo que agora se faz presente através do moderno, neste programa, assim como na grande rede, de modo a perpetuar a história e agregar valor atemporal ao que amamos. Bem-vindo a Objetos Antigos, o programa onde você descobre o antigo no moderno. No programa de hoje, nós vamos conhecer João Carlos Barreto, que recebeu nossa equipe em sua casa e nos apresentou objetos que fazem parte da comunicação brasileira. O melhor não é ver apenas os objetos, mas sim aprender um pouco com a experiência de João. De todas suas histórias, uma se destaca e nos ajuda a entender um pouco da história da ditadura militar. Começa agora o quadro Histórias Inspiradoras. Carioca da Gema, o jornalista João Carlos Barreto faz parte da história do Brasil. Com uma infinidade de livros, revistas e objetos antigos, João nos apresentou a história da comunicação brasileira em um acervo fantástico. São diversos livros, máquinas de escrever, câmeras fotográficas e presentes que ganhou pelas andanças no Brasil. O destaque fica em sua experiência, expressa nas histórias que nos ajudam a entender o passado do Brasil. E hoje, vamos saber como João, sem querer, virou inimigo da ditadura militar. Eu fiz vestibular no Rio de Janeiro 2 vezes para a Faculdade de Estácio de Sá. E não passei. E o meu pai falou aquela célebre frase que o pai fala, né? Se não passar na próxima, você vai trabalhar e não vai se formar. Você vai ter que estudar. Eu estudei, passei para Estácio de Sá, em 11º lugar na área para comunicação. Eu tinha medo de ficar de fora, né? Então, não, agora é agora. Estudei e passei. Mas no primeiro mês segundo ou terceiro mês de faculdade, no primeiro período, estava naquela época da década de 70, aquela revolução, aquele rebu, vamos dizer, como falava na época. Aí o que acontece? Na faculdade estava tendo essa revolta contra o aumento da mensalidade. E um companheiro lá, uma pessoa, chegou perto de mim, um rapaz do diretório, e perguntou num grupo que estava em pé, se vocês são do primeiro período, todo mundo levantou a mão. Vocês não querem falar nada, não? Ninguém levantou a mão. Ué, eu falei, então eu falo. Fala. Peguei o megafone, subi na mesa e falei contra o aumento da faculdade, principalmente eu que estava entrando. Né? Os caras estavam saindo, estão reclamando, eu que estou chegando, e eu fiz um discurso contra a universidade e falando contra o aumento. Nada muito politizado não, era questão econômica mesmo. Rapaz, no outro dia eu cheguei em casa e eu estudava à noite. Isso foi por volta das 10 horas da noite, eu fui para casa, tranquilo. Quando cheguei em casa, acordei, né? Aí a minha mãe falou assim, João, que história é essa para você fazer comício na faculdade? Falei, poxa, como é que ela sabe? Só tem eu na faculdade, eu não tenho nenhum vizinho, nenhum amigo de prédio, de São Cristóvão na faculdade, estou eu lá sozinho. Como é que ela sabe disso? Aí eu falei, não, mas não foi nada não, eu só falei contra o negócio do aumento, para ela não apavorar, né? Aí fui. Daqui a pouco recebo o telefonema de um amigo nosso, o Cid Neves. Deus o tenha, que já partiu. Ele era assessor de empresa de Furnas. E na época ele tinha arrumado emprego para mim na Rádio Bandeirantes do Rio. Chamava Guanabara. E
a Rádio Bandeirantes sempre foi assim, uma rádio meio oposição, até hoje, né? Aqui em Goiás eles são oposição também. Mas aí eu fui para Bandeirantes, cheguei lá, o Cid tinha me ligado, né? Ô João, que história é essa de você falar na faculdade? Falei, mas pronto, agora como é que esse povo descobriu que eu falei? E foi uma coisa rápida, não foi nada, nem muito exaltado, eu só falei em nome do primeiro período. Aí ele, não, você não pode fazer isso mais não. Tá bom, aí fui trabalhar. Eu trabalhava na Bolsa, tinha um programa de falar de cotação da Bolsa, ao vivo, de manhã, e à noite eu gravava. E à noite eu fui para a rádio fazer o programa. Aí o diretor da rádio falou assim, o rapaz da mesa falou assim, João, o doutor Laércio, que era o diretor da rádio na época, o senhor Laércio falou para você o seguinte, que é para você ir lá falar com ele antes de ir embora. Você não sair sem falar com ele. Rapaz, quando eu chego lá, que eu sentei na sala do homem, adivinha o que ele perguntou? Que história é essa de faculdade? Eu falei, agora até eu quero saber que história é essa de faculdade. Aí, o seu Laércio, como nós chamávamos, Laércio, o diretor, eu contei, eu falei, não, seu Laércio, o que aconteceu foi com a toa, que eu pensei que ia perder emprego por conta disso aí, né? Que eles podiam ter medo, a rádio, de alguma repressão, alguma coisa, e me mandar embora. Aí eu fiquei com medo, aí eu expliquei, não, seu Laércio, é um negócio que vai aumentar lá, e meu pai trabalha, paga com tanta dificuldade, esse aumento vai prejudicar, então eu queria... eu falei para defender o meu e tal. Ele falou, não, rapaz, você não sabe, desse jeito, você não sabe que a Estácio de Sá é ligada ao CNMar da Marinha? Rapaz, o pessoal lá te viu, os agentes, sabe seu nome, sabe tudo. E isso vazou, porque você trabalha aqui, vazou e todo mundo da imprensa está sabendo que você subiu na mesa para falar contra o aumento da Estácio de Sá. Eu falei, pronto. Aí eu falei, e agora? Ele falou assim mesmo, olhou na minha cara, falou assim, você não volta mais lá. Eu fiquei com medo. Foi a única época da ditadura que eu amarelei, que eu fiquei com medo, foi quando ele falou isso. Você não volta lá. Eu falei, mas eu tenho aula hoje. Eu estudava à noite, eu falei, tem aula hoje. Você não vai mais lá. Se você for lá, eu te pego. Você quer estudar onde? Aí meu olhinho brilhou, né? O homem falou, e eu pensei, na minha época, os caras não souberam aproveitar o diploma. Que hoje eles não eles são famosos, mas não, eu acho assim que não engrandeceram o jornalismo. Mas lá estudavam o Sérgio Malandro e a Cristina Rocha. Estudaram na universidade, na faculdade de Hélio Alonso. O Sérgio Malandro até ia de patins para aula, ele sempre foi daquele jeito. E estudavam lá, e nós sabíamos, algumas pessoas importantes davam aula lá, professor. O Ari Peixoto, da Rede Globo, foi meu professor. Esse que transmite para a Globo, o Ari Peixoto. Foi meu professor numa cadeira lá. E na época era o point, não só em jornalismo, como em equipamento. As melhores câmeras do Rio de Janeiro estavam na Faculdade de Hélio Alonso. A melhor estúdio de rádio, Faculdade de Hélio Alonso. Era comunicação e turismo só. Aí eu falei, né, chefe, eu quero ir para Hélio Alonso. Aí ele falou, perfeito, pegou o telefone, lembro como se fosse hoje. Ligou, discou. Aí falou, Hélio, eu tenho um funcionário aqui que está com problema. Aí o cara deve ter perguntado, ele falou, não, o negócio é o seguinte, ele andou falando demais na Estácio e está precisando mudar de faculdade. E eu na frente dele, só nós dois na sala. Aí ele pegou, botou a mão no telefone e falou, você quer estudar lá? Você quer estudar na Estácio? Falei, quero. Que hora que você quer estudar lá? Porque eu trabalhava lá, né? Eu falei, de dia eu trabalho aqui, só tem à noite, que era igual que eu tinha na Estácio. Aí ele pegou, ele é à noite. Não, beleza. Ele bateu no mão e falou assim, você não vai para aula não, amanhã você começa na Hélio Alonso. Gabriel, eu fui para Hélio Alonso, meu nome estava na chamada, minha documentação estava lá, não me pergunte como isso foi para lá, que eu não quis nem saber. Simplesmente passou uma borracha. A minha vida no período do vestibular até o comício não existe. Foi como se eu tivesse feito vestibular na Hélio Alonso e lá eu me formei. Pois é, João. Passaram a borracha em seu histórico, mas não apagaram sua história. E com isso podemos conhecer curiosidades que avivam nossa paixão por objetos antigos.
E esses objetos são apenas o começo de uma extensa busca, já que João planeja, quem sabe, abrir um museu de comunicação, compartilhando com as novas gerações um pouco da essência do jornalismo brasileiro. Isso nós vamos acompanhar de perto e aprender cada vez mais com este grande jornalista. Gostou? Nosso programa, além de trazer objetos antigos, sempre contará histórias e curiosidades de pessoas que nos trazem a lembrança ou memória do passado. Quer contar sua história? Quer mostrar um objeto que faz parte da sua vida? Então mande sua história para contato@objetosantigos.com. Você poderá ser a próxima atração do nosso programa. Acesse www.objetosantigos.com e conheça o primeiro site de classificados do Brasil exclusivo para objetos antigos. E até a próxima!